A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos meus irmãos, ouvinte da rádio, comunidade, da web rádio, e também você aí que vai me ver pelo YouTube e outros meios de comunicação. Sou o irmão Lorival, faço parte aqui do trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. Esse ministério é conhecido como Nova CCB, não tem nada a ver com outro ministério, é apenas a abreviatura, né? Eu creio que abreviatura, isso aí não é direito de qualquer um. Abreviar, não é escrita, aquilo outro. E nós, para facilitar uma nova comunidade, na verdade, o significado. O meu intuito aqui sempre é falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar da salvação, conversar com os irmãos, falar alguma dúvida cristã. Fazemos convite a você que está sem nenhum ministério. Nós trabalhamos de uma forma, irmão, que nós não queremos que ninguém saia do seu ministério. Você que está bem no seu ministério, você está aí fervoroso, com fé, se mantenha no seu ministério, né? Mas se você aí está, por um motivo ou outro, não está mais no seu ministério, não concorda, não quer mais estar lá e quer conhecer outro ministério, venha fazer uma visita cristã à comunidade, né? Nós somos um ministério que temos assim a comunhão com os irmãos, mesmo que seja outro ministério, desde que a pessoa esteja de acordo com as escrituras, né? Crer, né, em Jesus Cristo, foi batizado por imersão, essas coisas aí, são coisas individual de fé de cada um. Então você é bem-vindo ao nosso ministério, se você quer músico, musicista, assim por diante, irmãos. Irmão, eu queria falar um assunto, falar a liberdade em Cristo. Muitas vezes, irmão, algumas pessoas estão no ministério e alguns tratam esse assunto de uma forma disciplina, outros sem liberdade, né? O ministério de uma forma popular entre os irmãos chama Banco da Misericórdia, né, irmão? Nada mais é do que quando a pessoa infringe alguma norma cristã e que tem uma repercussão, uma gravidade ou algo fora do ensino, né? Porque quando você crê em Cristo, você tem por obrigação cumprir os requisitos do quê? Das obrigações cristãs que você tem com quem você fez um concerto. Mas além disso, alguns acabam aceitando regras, ensinamento e doutrina de um ministério. Então tem ministério que coloca, quando a pessoa perde a liberdade cristã, ele não pode chamar hino, ele não pode orar, sei lá, tem uso aí para ceia, e a pessoa fica privada, né? Fica numa forma de castigo. Quando a pessoa quando ela é punida, né? Sua consciência já aceita a posição. Mas tem castigos que são eternos, parece que a pessoa nunca sai daquilo lá, só no dia lá da redenção, ainda que for ressuscitado, que vai ter ocasião, vai ter essa liberdade. Mas o que significa ter uma liberdade cristã? Chamar um hino, orar na igreja, se a pessoa não aceita que ele ore, sei lá, se alguns proíbem até da ceia, ou psicologicamente inibe a pessoa a não tomar, ou se serve com aquela indignação. A verdade é que quando a pessoa está sem liberdade, ela sofre um desgaste psicológico, a acusação, a guerra espiritual muito grande, irmão. Não é fácil, né? Quando a pessoa erra, ela errou contra Deus primeiramente. E às vezes a pessoa alcança a misericórdia de Deus, mas nunca alcança a misericórdia dos seus irmãos. Mas como pode ser isso, irmão? Só olhar a história do filho pródigo que você vai saber. O outro irmão lá não aceitou, desde que um pai abraçou, beijou, recebeu, e o irmão dele não queria entrar, não queria aceitá-lo, ficou indignado, não aceitava que fizesse festa. Então isso acontece nos ministérios. A liberdade cristã, liberdade em Cristo. Será que a Bíblia fala sobre isso? Então isso eu queria conversar com os irmãos, né? Qual a liberdade que você tem que se preocupar, né? Vamos ver o que está escrito aqui em Romanos, deixa eu ver se é Romanos, não, em João 8:34, Jesus diz assim: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
Então Jesus especificou que quando a pessoa está no pecado, ele está sem liberdade, porque ele deixa de estar submisso à graça de Cristo para ser escravo, prisioneiro do pecado. Então essa é a liberdade que o crente tem que procurar, ter a liberdade em Cristo, ou seja, não ser escravo do pecado. Porque a palavra de Deus diz que a liberdade é a capacidade para escolher não pecar. E quando nós cedemos, nós perdemos essa liberdade. É só Jesus Cristo para te restaurar, para que você não venha mais pecar. Então, quando a gente crê em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós ficamos libertos do domínio do pecado. E a liberdade em Jesus Cristo não é uma licença para fazer tudo que nós queremos, porque se nós fazemos tudo que queremos e sem o aval de Deus, gera em nós consequências. Talvez é isso, essa consequência que eu falei. Às vezes a pessoa no ministério, você está no ministério, você errou, e o ministério aplica uma regra, né, disciplinar na pessoa. Mas, irmãos, essa regra disciplinar pode ser eternamente? Bom, pela Bíblia, tem que ser até a hora que Deus o perdoa, que mostra que aí ele está arrependido, que ele teve mudança. Aí te vê Paulo em 5 aos Coríntios, 1 Coríntios 5, um jovem que cometia pecado que nem entre os gentios se via falar disso aí. É aquele que se deitava com a mulher do pai dele. Pecado absurdo. E Paulo ficou indignado, falou: ninguém se indigna, tira esse inimigo no meio de vós, né, para essa iniquidade, para que a igreja, né, sobreviva, não seja contaminada, né? E Paulo mandou, teve que entregar ele a Satanás, ou seja, ao sofrimento. Então, quando você priva o irmão da liberdade cristã, você coloca ele num castigo, ao sofrimento, para que se arrependa. Mas tem gente que quer fazer desse sofrimento uma coisa eterna, e a Bíblia não permite isso, irmão. É para a pessoa se arrepender. Então, está escrito na palavra de Deus que nós pecamos, quando nós erramos, nós tomamos escravo do pecado, e Jesus nos libertou. Acho que em Romanos Paulo fala assim: que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda para que abunde a graça de Cristo? Fala: de maneira nenhuma, após que foi liberto, né, para estar voltando a ser servidão do pecado. Então, sabemos, irmão, o que é certo e o que é errado. O crente sabe, irmão. Ele sabe quando errou. Mas fazemos o que é errado, porque a nossa vontade, quando deixamos de ser guiados por Deus, é controlada pelo pecado. Mas quando estamos em obediência, porque quando você crê logo no início, você passa a ser obediente a Cristo. Mas quando você começa a desobedecer a Cristo, você fica sem o seu Senhor. Porque a nossa liberdade está quando nós obedecemos o mandamento da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo te libertou, aí você está seguindo o Senhor, aí você desobedece a Ele. Aí Jesus falou assim: o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você sai do caminho de Cristo. Você está sobre a servidão de Cristo? Não está. Você está sobre a servidão daquilo que te fez sair do caminho de Cristo. Se é o pecado, você está sujeito ao pecado. É necessário se libertar do pecado para que você possa ter um reencontro com Cristo, né? Sair daquela escravidão. Então Cristo nos libertou, e Cristo quer dar liberdade para você. Você aí que errou, você aí que está subjugado, né? Você que está ali sendo punido. O que Cristo pede para você é o arrependimento, para que você volte a dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Mas, irmão, eu estou tantos anos, eu cometi um erro, até hoje eu sofro. Perdi casamento, perdi esposa, perdi credibilidade, e faz 15, 20 anos que estou ali esperando no Senhor. Mas, irmão, tem coisas, irmão, que o homem, ele se quer estar no lugar de Deus, né?
Ele sabe que você errou, que você pecou, que você se arrependeu, mas Ele quer que você seja um eterno exemplo para os demais, irmão. A palavra de Deus não fala isso, fala porque a pessoa tem que se arrepender. E se pecarmos, temos um advogado que é Jesus Cristo, que intercede por nós. É necessário também aqueles que apacentam tenham amor de pai, igual essa parábola do filho pródigo. Mas infelizmente, irmão, não estou querendo julgar o lugar que você está. Cada ministério tem a sua regra, mas tem gente que tem um dom do irmão do filho pródigo, né? Quer ver a pessoa do pecado, na punição até o fim, né? E a palavra de Deus não fala isso. Então quem ama a Deus, irmão, ele tem que fazer o que é certo. Ele luta para fazer o certo, para agradar a Deus, porque estamos livres do poder do pecado. E se você um dia errou, mas agora não está mais, né, na prática daquele pecado, você se arrependeu, você viu que aquilo não é bom, hoje essa palavra vai falar que você tem liberdade em Cristo, você tem liberdade. Hoje essa palavra está dando liberdade a você a servir verdadeiramente a Cristo, porque você está rejeitando o pecado. Mas se você não se sujeitar à vontade de Deus, você está em rebeldia, irmão. Então, essa sujeição a Deus, nos concede liberdade, porque obedecemos o amor de Deus, né? Romanos 8:14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então você agora é filho de Deus. E como filho de Deus, irmão, você tem que lutar contra o pecado. Você tem que reconhecer, né? Mas você aí que é líder de igreja, você que está à frente do povo, eu te falo segundo a palavra de Deus. Se o teu irmão errou, mas está arrependido, irmão, restaura ele a liberdade cristã, né? Ninguém é dono da salvação de ninguém, irmão. E ninguém pode ficar escravizando os outros, né? Então, na palavra em Gálatas, assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixemos submeter novamente ao jugo da escravidão. Então hoje essa é uma palavra de libertação. Se você quer estar livre em Cristo, você tem que se apartar do pecado, da imundícia, da concupiscência, daquilo que Deus não se agrada, irmão. Então, para a pessoa, tem que agir como salvo. Para a pessoa ser salva, ela tem que se arrepender, né? Arrepender do pecado. Se você arrependeu, mas depois você começa a viver uma vida cristã e volta de novo ao pecado, o que tem que fazer? Arrepender. Porque aquele que vive na prática do pecado, ele não é de Deus, irmão. Porque o que realmente é de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não pode ter domínio sobre ele, na vida dele cristã. Então essa liberdade em Cristo, eu quero falar para você que está aí. Eu não estou aqui para encher a igreja de pecador, porque se for olhar pecador, todos pecamos, né, irmão? Mas isso é aquele pecado que dá um agravante a mais, que é necessário uma disciplina a mais, né? Mas, irmão, eu creio que a pessoa tem que ter essa liberdade em Cristo, pelo menos para o servir, pelo menos ter dignidade, né? Não ser discriminado a vida toda. Porque se o pai perdoou o irmão, o filho pródigo, ou recebeu, deu roupas novas, restaurou a sua dignidade, porque nós que vemos um irmão que nós amamos, que infelizmente errou, volta de novo os caminhos do Senhor, quer vir fazer igual o irmão do filho pródigo, não quer receber, não quer tratar com o irmão, né? Quer que ele seja discriminado, que seja expulso, que ele não tenha nenhuma liberdade cristã. Não. Nós temos que ter o amor de pai, nós temos sim o pai que ama, corrige o filho, né? Deus, a palavra corrigiu, ele se entendeu com Deus, ele voltou de novo a brilhar, voltou a ter aquela luz de Cristo. Então, as liberdades cristãs é essa, quando a pessoa se aparta do pecado. Se ele se apartou do pecado
e voltou no caminho do Senhor, ele tem que ter as liberdades cristãs. Talvez você, como líder da igreja, não vai dar outras liberdades, né? Talvez algum ministério, a pessoa teve aquilo lá, ele acaba não exercendo um serviço ministerial, aí é critério da igreja. Mas as liberdades mínimas em Cristo tem que ter, né, irmão? Você passar a vida toda você chamando teu irmão de pecador de morte porque pecou, e quem é você? Quem somos nós para falar que o outro é pecador de morte? Nós somos alguns santos? Nem os apóstolos agem desse jeito? Somos alguma pessoa perfeita que não erra, que não peca? Será que não temos nenhuma falha que podemos ser corrigida? Se a pessoa saiu da prática do pecado, ele tem que ter o perdão. Faz parte da liberdade cristã. A liberdade em Cristo, ela tem que ser restaurada, porque ele já se consertou com o Senhor. As liberdades ali religiosas da denominação tem algumas regras, mas ela não pode estender a liberdade de Cristo, né? A liberdade da pessoa orar. Bom. Quando o pecador ora, os outros sabem que o pecador que eu falo é aquele que o povo sabe que ele errou, que ele pecou, que ele foi confesso, que ele foi. Passa 20, 30 anos, a pessoa nunca aceita uma oração Então, esse Cristo que eles têm não tem o poder de perdoar ninguém. Ou ele que não tem, né? Às vezes o Cristo tem, o Cristo perdoa, a pessoa. Por que eu estou falando isso quando eu falar isso? Meu irmão, muitas vezes eu converso com muitas pessoas cristãs e ele fala: irmão, você serviu a Deus por tantos anos, hoje eu estou afastado, hoje não estou servindo mais a Deus. Por quê, irmão? Porque aconteceu alguma coisa na minha vida, uns problemas, eu fui infeliz no casamento, aí perdi a liberdade, a esposa foi embora, teve o divórcio, algo aconteceu na vida dele, aí ele está sem liberdade até o dia de hoje. E outros motivos, ou rebeldia, não entendia. Só que eu falei assim: irmão, só que eu tento voltar à comunhão com os irmãos, mas eles não me aceitam mais, irmão. É o pecador eterno, né? Eu só quero falar para você que eu não estou aqui para dar liberdade a você, que eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus que eu li aqui, ela tem esse poder da liberdade em Cristo Jesus, né? E que muitas coisas, infelizmente, são pessoas despreparadas também. E compreender que nós temos limite. Nós devemos, sim, com liderança, tem que corrigir, como certo, disciplinar, mas, irmão, quando a pessoa demonstra um arrependimento, nós temos que ter perdão também. Tem que amá-lo e recebê-lo. Porque também não somos perfeitos, né, irmão? Liderança não é perfeita, principalmente liderança, né, irmão? Líder de igreja, só o Senhor Jesus é na causa. Só vão entender quando o pecado também aparece, né? Quando as manchas do pecado aparecem na vida do líder da igreja, que a igreja vai saber: ó, tá vendo? Falava tanto aí, ó. E às vezes a pessoa fala tanto do povo, o filho também está em pecado, encoberto. Irmão, tem líder de igreja com o filho dele, a filha dele, ele cobre. É certo isso? O amor de pai dele, ele faz o que é certo, mas ele é certo porque com o filho dele tem uma preocupação maior dos outros, não, né? Deve ser igual. Se a pessoa se arrependeu, irmão, recebemos. Por que ficar evitando de saudar? Vou saudar com ele, não. Porque tem um irmão, lê as escrituras, a mente é tão fechada e fala assim: se alguém vai ter convosco e não traz essa doutrina, qual a doutrina? A doutrina de Cristo. É que a pessoa que não crê em Jesus, você está lá, parece uma pessoa espírita, em vez de saudar com a paz de Deus, você sabe que ele não tem. Fala: a paz de Deus eu recebo, mas você não tem uma aliança com Cristo, né? Você crê em Cristo? Não. Então, como uma pessoa você vai receber, vai compartilhar, você vai conversar com ele sobre essas coisas, sendo que ele rejeita Cristo, né? Mas não, irmão, se não for do meu ministério, é outra doutrina. Não é a Bíblia, não está falando isso. Está falando aquelas pessoas que rejeitam a doutrina de Cristo, né? Que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo deu sua vida, que morreu por nós, nos resgatou, ressuscitou. Essa doutrina de Jesus Cristo, irmão, que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é isso aí, não é com essas histórias, porque seu ministério
senta um irmão do lado, irmão de outro, igual o meu ministério é assim, nós viemos de lá aí. Você vai lá, de bater do lado, irmão de outro, chamamos um hino, 2 hinos, 3 hinos, oramos, né? Falamos Deus seja louvado, abrimos o culto e chamamos esses hinos, e vai orar e ora, depois canta outro hino, aí vai testemunha, liberdade do Espírito Santo para testemunhar, depois canta outro hino, palavra, né? Essa aí é norma, meus irmãos. Cada ministério tem a sua. Isso não é doutrina de Cristo dizer assim que todos são obrigados a fazer dessa maneira. Não. As pessoas se reúnem e às vezes ministérios usam de forma diferente. Os ministérios tem um puxa mais para o louvor, outro puxa mais para a oração, outro puxa mais para a meditação da palavra, a leitura. As pessoas são diferentes. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós pegar exemplo do corpo, braço, perna, ombro, peito, são diferentes. Então, mas o conjunto dessas pessoas forma o corpo de Cristo e tem Cristo como seu cabeça. É isso que importa. Então você que quer ter a liberdade em Cristo, procura no seu coração aquela aliança com Cristo de novo, não sendo sujeito ao pecado, à obediência do pecado, rejeite, a liberdade de Cristo é quando nós temos a capacidade de rejeitar o pecado. Aí você tem liberdade em Cristo. Quando você não rejeita o pecado, você é submisso a ele, você passa a ser escravo do pecado. E hoje essa palavra vem para dar liberdade em Cristo para você. Você é um liberto em Cristo Jesus, porque você rejeita o pecado. Essa mensagem, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que todos tenham um dia excelente, e todos fiquem na santa paz de Deus.